Nosso primeiro assunto é a ditadura venezuelana rebatendo Itamaraty, dizendo que a nota brasileira sobre as eleições do país foi ditada pelos Estados Unidos. Pela primeira vez, o Brasil tinha criticado o processo eleitoral venezuelano, dizendo ter havido impedimento à candidatura de opositores ao pleito. Os detalhes a gente confere com a correspondente Luciana Tadeu. O prazo para as inscrições de candidatos nas eleições presidenciais da Venezuela venceu à meia-noite desta terça. Mas Corina Lloris, representante opositora indicada para concorrer no lugar de Maria Corina Machado, não conseguiu se inscrever no sistema eleitoral. A líder opositora disse em coletiva que o governo de Nicolás Maduro escolheu os candidatos que poderiam participar do pleito, marcado para 28 de julho. Machado, que não pode ocupar cargos públicos por 15 anos, diz que a candidata do bloco opositor continua sendo Corina Lloris. O Brasil manifestou pela primeira vez acompanhar com preocupação o desenrolar do processo eleitoral venezuelano. Disse que o impedimento da candidatura de Lloris, que não é alvo de nenhuma decisão judicial, não é compatível com o Acordo de Barbados e que a impossibilidade de que ela se candidate não foi, até o momento, explicada oficialmente. O Acordo de Barbados, assinado no final do ano passado entre o governo de Nicolás Maduro e o bloco opositor Plataforma Unitária, determinou que devem haver garantias eleitorais para o pleito presidencial deste ano. As negociações foram mediadas pela Noruega e facilitadas por outros países, como o Brasil. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou que o comunicado redigido pela chancelaria brasileira é cinzento e intervencionista e que parece ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Também afirmou que os comentários do texto são carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela. 2 partidos opositores tentaram inscrever Lloris sem sucesso. Diante do problema, o partido opositor Um Novo Tempo registrou Manuel Rosales, atual governador do estado de Zulia, como candidato. Histórico opositor do chavismo, Rosales apoiou o golpe contra o falecido presidente Hugo Chávez em 2002, concorreu à presidência contra ele em 2006 e diz ter sido perseguido politicamente com acusações de enriquecimento ilícito que o levaram a sair do país e depois ser preso. Já à mesa da Unidade Democrática, outro partido que tentava inscrever Corina Lloris disse que conseguiu uma prorrogação do prazo para inscrever candidatos e que, para garantir o exercício dos direitos políticos da organização, registrou provisoriamente seu presidente, Edmundo Gonçalves Urrutia, até que consigam substituí-lo por Lloris. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. Eduardo Viola, não só o governo brasileiro foi xingado por Caracas hoje, também o de Bogotá, da Colômbia, que o governo é um presidente de esquerda, não é exatamente tipo de esquerda do Lula ou do Boric no Chile, mas é um governo de esquerda, com todas as credenciais. E a Venezuela xinga um governo como o brasileiro, que lhe deu grande apoio diplomático, o da Colômbia, que são 2 vizinhos importantíssimos. Estão um pouco se importando com os vizinhos? Acho que sim, porque o ponto é que está num ponto de não retorno ao regime venezuelano. É dizer, primeiro porque a oposição é uma oposição que, apesar de toda a situação da Venezuela, do fato de 6 milhões de refugiados, ela se mantém ativa e corajosa. E é incrível porque várias camadas de liderança da oposição venezuelana foram saindo do país, como acontecia na Cuba de Fidel Castro, digamos, tá? Mas é uma operação destacável totalmente a coragem da oposição e aí vemos o que acontece com o regime. O regime ele tem um forte apoio de todo o que tem armas, as forças armadas, a inteligência, as milícias, as forças de segurança, tá? E em geral regime desse tipo, com esse poder, tá, só é derrubado quando tem fratura dentro do regime, o qual é muito difícil. Por quê? Porque nós temos operando sistematicamente na repressão a inteligência cubana, certo? Que Cuba, que é um país já muito decadente e não atrai nada, mas ainda tem um papel muito importante em Venezuela. Além disso,
o regime venezuelano está apoiado por Rússia, tá? Com armas, com tudo, e tem agentes russos, que é mais difícil que os cubanos porque não falam espanhol. É apoiado pela China financeiramente, apesar de que a China perdeu muito dinheiro com Venezuela, digamos. E em uma escala menor, menos importante, por Irã, que tem alguns operativos na área, de, por exemplo, de drones. Tá? Então, agora, o ponto interessante é que isto na geopolítica global, o que acontece? Que o bloco, o eixo das autocracias está na ofensiva do mundo neste momento. Deixa eu só voltar para essa questão da situação da Venezuela e como que o regime se sente hoje. Pela descrição do Eduardo Viola, Lorival, é um regime que se acha tão bem na cela, tão bem sentado na cela, que o Brasil, a Colômbia, países de amigos, dizem, tem pouco resultado. Imagino como eles tratam os inimigos, né? Se eles tratam assim os amigos. E, aliás, não é preciso imaginar. Eu vi como eles tratam os inimigos. Nem são inimigos, né? Adversários, opositores, manifestantes, pessoas comuns. Uma série de coberturas que fiz em momentos críticos na Venezuela e assisti assassinatos no meio da rua, pessoas sendo levadas para a prisão lá do Helicoidal, prisão da SEBIN, Serviço Bolivariano de Inteligência, para nunca mais serem vistos de novo. Eu acho que o governo Maduro tem razão. Realmente, o Lula não tem porquê, neste momento, passar a desconfiar do sistema eleitoral venezuelano, se ele não desconfiou antes, porque nada mudou, não aconteceu nada de novo. Quando não aceitaram a candidatura da Maria Corina Machado, que foi escolhida pela oposição para ser a candidata, ficava claro para quem tivesse desembarcado de Marte agora, né, que era uma eleição fraudulenta. Mas, naquele momento, o governo Lula achou ok. Pediu, inclusive, para parar de chorar. Falou para ela não ficar chorando, que ele não chorava e tal, quando ele era preso e tal. E o resto é só uma decorrência da mesma estratégia, não tem nada de novo, né? E pelas informações que trouxeram o Daniel Richtner e o Caio Junqueira, naquele período, o governo Lula tinha seus candidatos preferidos, né? Entre eles o Manuel Rosales. Então tá aí, Manuel Rosales é candidato. Um candidato consentido, autorizado pelo regime, que em troca de ele se candidatar numa eleição orquestrada, permite que ele seja governador do estado de Zulia. Faz vários anos que eles estão nesse pacto, né? Então, é um candidato sem expressão nacional e, mesmo que tivesse expressão nacional e fosse o depositário dos votos da grande maioria dos venezuelanos que não suporta mais esse regime, ele não teria autorização de se tornar presidente, né? O regime vai fraudar essa eleição. Então, qual é a novidade? Por que o governo Lula está preocupado ou está com expectativas? O que aconteceu, então? Vamos ver lá com o Daniel Richtner. O que aconteceu, Daniel? O Brasil ficar preocupado de uma hora para outra com aquilo, como o Lorival descreveu, que é o normal, a situação comum. Deixa eu trazer aqui um relato para vocês do que hoje se comentou em Brasília, no Itamaraty, no Palácio do Planalto, sobre esse processo todo. Sem nenhum juízo de valor, estou fazendo apenas um relato. O Brasil, desde as últimas semanas ali, quando começou a se fechar o cerco a Maria Corina Machado, o Brasil vem coordenando posições com alguns países sobre esse processo eleitoral. Não no nível de presidentes, às vezes no nível de chanceleres, principalmente no nível técnico ali de secretários das suas chancelarias, com Colômbia, Estados Unidos, Espanha e um pouco Chile.
O Brasil frisou hoje, as pessoas aqui no Palácio do Planalto, do Itamaraty, disseram, olha, a gente não fez o escarcéu que fizeram, por exemplo, a Argentina, Uruguai e Paraguai, que foi, antes de concluído o processo para registro de candidaturas, divulgar uma nota pública vociferando contra o regime. A gente esperou até o final. Com o desfecho da história e o que se considerou uma desculpa, que é esse problema no sistema de informática do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, isso era inaceitável. Se esse argumento fosse de boa-fé, que se prorrogasse um dia e o plano B de Maria Corina Machado estaria registrado possivelmente hoje ou possivelmente amanhã. Já que isso não foi feito, que o Brasil e outros países não poderiam passar o que eu ouvi, ISO 14000 para um processo eleitoral que descumpre flagrantemente os termos do Acordo de Barbados. O que o Brasil vinha defendendo, muito nos Daniel, bastidores. Você está dizendo nesse momento que o Brasil se rendeu aos fatos? O que me foi colocado aqui, William, é que hoje teve uma mudança de posição para valer. E isso foi comparado, inclusive, com a Nicarágua. Que comparação que me foi feita? O Brasil tinha uma interlocução com a Nicarágua, ali não tinha um processo eleitoral em curso, não tinha acordo de Barbados, o Brasil estava dialogando com o regime Daniel Ortega. A partir do momento que começou a haver perda de nacionalidade ali de forma absolutamente ilegal, expulsão de bispos, que o Brasil se pronunciou publicamente. A Nicarágua não gostou. O contato diplomático foi rompido, não se recompôs. O mesmo poderá acontecer, sim, com a Venezuela. Isso significará que o Brasil vai cortar relacionamento com a Venezuela? Não. O Brasil também se relaciona com ditaduras, os Estados Unidos se relacionam com ditaduras, a União Europeia se relaciona com ditaduras. Mas que o Brasil não endossará o processo eleitoral em curso e a aposta hoje que se faz no Palácio do Planalto é que Maduro não cederá aos apelos, que continuará com essa farsa e o Brasil não participará dela. Isso foi o que eu ouvi hoje. Mas aí o presidente Lula vai ter que aparecer e dizer ele mesmo, não adianta fazer uma nota contundente. O presidente Lula vai ter que desfazer uma história desde que Chávez está no poder, de apoio, de referendar o governo. Ele acabou de dizer que a democracia tinha um valor relativo quando se falava da Venezuela, né? Então, assim, semana retrasada, quanto tempo faz que ele falou que a Maria Corina, que ele não ficava chorando? Então, ele mesmo, a nota foi rechaçada pela Venezuela, mas o presidente Lula, se essa realmente é a posição, Daniel, do governo, é o presidente Lula que vai ter que botar a cara e dizer: errei, mudei de opinião, não vou voltar atrás, né? Dei todas as chances, porque isso ele não vai apagar. Essa imagem ele não vai apagar. Não adianta a nota do Itamaraty. Ou o presidente Lula assume isso ou não vai apagar. Não, acho que você tem toda a razão. Só um ponto e encerro, William. Só que o que o Brasil vinha colocando era a Maria Corina Machado não é, na percepção de Brasília, uma pessoa que vai fazer uma transição pacífica de poder na Venezuela e vai promover uma espécie de caça às bruxas, ao contrário do que Maduro faz. O Brasil, sim, gostava da ideia de Maria Corina passar o bastão para alguém, como fez, e gostava da possibilidade de uma candidatura, como o Lorival mencionou, de Manuel Rosales. Agora, Maria Corina Machado fez o que o Brasil gostaria que tivesse feito. Ela passou o bastão para uma outra candidata. Essa outra candidata não foi reconhecida. O Brasil tem dado algumas demonstrações recentes, Daniel, de vontades sobre como se deveriam desenrolar eleições em vizinhos. A gente viu como o Brasil apoiou determinada corrente política na Argentina e assistiu agora as posturas diplomáticas e as posturas do governo brasileiro em relação ao processo eleitoral, para dar um nome a isso, na Venezuela. O que demonstra o quê em relação ao esperado papel do Brasil no seu entorno? Particularmente, desculpe, eu vou passar a palavra para você e termino nessa pergunta. Particularmente, por exemplo, Washington atribuía ao Brasil um papel de muita relevância, justamente nessa esfera do norte da América do Sul, que ela faz fronteira com o Mar do Caribe, que é um mar americano. E agora, com que cara fica o Brasil? É muito difícil porque há uma ingenuidade. Isso não é só um problema do Brasil. Do ponto de vista de compreensão do que é uma autocracia com uma ditadura personalista como a de Maduro.
a ideia de que o Acordo de Barbados seria respeitado. Isso me pareceu de uma ingenuidade incrível. Os americanos apoiaram por quê? Porque Biden precisa petróleo barato, e porque não quer mais uma frente de combate, digamos, já tem Ucrânia, Médio Oriente e Taiwan, que está sempre aí. Então, do ponto de vista americano, Venezuela hoje é totalmente secundário. Não, vamos dizer, é ambígua totalmente a posição. Agora, no caso do Brasil, há uma combinação de simpatia por autocrácias com uma ingenuidade na compreensão das transformações do sistema internacional. Né? Então, de como cai um regime autoritário. Um regime autoritário desse tipo, é decir, mesmo com popularidade baixíssima, e essa é uma diferença grande com Putin, tá certo? O manual da eleição de Putin é seguido por Maduro, mas Putin tem 80% de popularidade, Maduro tem 20%, digamos, tá? Então, mas de qualquer modo, o regime é muito sólido. Claro, a gente sabe só quando cai, quando se fratura, que não era, mas em geral os indicadores, por quê? Porque houve purgas sistemáticas, digamos, tá certo? Com forte interferência da inteligência cubana e russa, digamos, tá certo? Então, aí é um campo de batalha da Segunda Guerra Fria, Venezuela, só que num momento que as democracias estão na defensiva e não estão podendo, digamos, ter a mesma atuação de apoio à oposição que as autocracias fazem com Maduro. Como é que fica o Brasil, Lorival? Bem, o Brasil fica como o marido traído, né? O último a saber, ou talvez o corno, né? Que na verdade não queria saber. Existe essa figura, né? No folclore popular, né? Aquele que sabe, mas não quer saber e tal. Assim, o Brasil está, o presidente Lula, na verdade, o governo Lula, ele tergiversa sobre valores e tergiversa sobre algo que é fundamental, que é soberania. Ele tergiversou sobre a soberania da Ucrânia. Ele, ao tentar escolher candidatos em outros países, ele também está violando a soberania popular, porque o Maduro não é o dono da Venezuela. A Venezuela, o dono é o povo, não é? E ao aceitar da forma como aceita, e você vê que o Brasil também ficou ali discutindo o quanto a Ucrânia deveria ceder para a Rússia. Até hoje fala isso. Não, a Ucrânia pode ceder ali uma parte, não vamos brigar e tal. E ao aceitar que um regime ditatorial escolha quem são os candidatos, o Brasil está aceitando que outros países façam isso com o Brasil, que invadam o Brasil e que a comunidade internacional diga: ô Brasil, cede aí uma parte do Brasil, não vai brigar, não vai derramar sangue. Ou então que, Brasil, mas esse candidato é ruim, escolhe outro candidato, vamos chegar num acordo aí. Então, assim, o que você faz com os outros, você está aceitando que façam com você. É por isso que os países costumam não tergiversar a respeito de soberania. Desculpa, Lorival, que o Daniel está me pedindo a palavra. Só para arrematar, acho que para mim fica uma grande reflexão de tudo isso. O Brasil tem se vendido da seguinte forma, o governo Lula tem se vendido da seguinte forma: não adianta eu espernear, eu sou uma influência positiva, eu sou ouvido pelo regime Maduro, portanto eu tenho que exercer essa influência construtiva sobre um processo na Venezuela. Até onde se diz aqui, não sei se é verdade, os Estados Unidos concordam com esse papel. É isso que Itamaraty vende aqui nos bastidores. A pergunta que fica, a reflexão que fica é: serve o Brasil fazer tudo isso? O Brasil consegue construir alguma influência positiva exercendo, se comportando dessa maneira, ou no final terminará enganado, como disse o Lorival? O que você acha, Daniel? Deixo para vocês, eu já falei demais. Não, você não vai escapar dessa, não.